Boa tarde a todos. Quero agradecer, antes de mais, o convite que me foi dirigido para moderar esta sessão paralela. É um prazer poder estar convosco neste evento e é um prazer poder moderar um painel com um tema tão relevante. Nós vamos entender um pouco mais e melhor sobre a deficiência orgânica ou invisível, se lhe quiserem chamar assim. Temos o prazer de ter connosco neste painel a participação da professora Adelaide Espírito Santo, professora desde 1999 no Instituto Politécnico de Beja, onde leciona disciplinas dos cursos na área de saúde e da educação, e onde colaborou na concepção do curso técnico de formação superior e mestrado. É licenciada em Psicologia e desde cedo que se dedicou à educação das crianças com dificuldade. Temos também connosco a doutora Diana Santos, deputada pelo Bloco de Esquerda, é psicóloga clínica e pós-graduada em doenças metabólicas e comportamento alimentar. É ainda especialista em sexualidade clínica e terapia de casal. Ativista pelos direitos humanos e civis das pessoas com deficiência, pertenceu ao movimento Deficientes Indignados e é membro fundador da Associação Centro de Vida Independente. É também co-criadora do recente coletivo feminino anticapacitista As Desafiantes. Estamos assim perante um tema de máxima importância e tão pouco compreendido por muitos. Nem sempre uma deficiência é notada visualmente, particularmente quando falamos em tantas doenças crónicas e até mesmo degenerativas. Doenças que, na grande maioria, acarretam transtornos e requerem cuidados especiais. Muitas das vezes, os portadores destas doenças invisíveis carregam uma história de lutas e dores que nem sempre são compreendidas pela sociedade em geral e aceites. Portanto, eu penso que é hora de começarmos a conversar e reconhecer que as lutas que estas pessoas enfrentam diariamente podem nem sempre ser visíveis, mas devem sempre ser respeitadas e levadas a sério. Eu questiono, teremos nós que julgar menos e observar mais? Como é que poderemos alterar este comportamento na sociedade para que estas pessoas se sintam mais envolvidas e para que esta deficiência orgânica possa passar a ser visível? E convidava desde já a professora Adelaide, os próximos minutos são seus, professora, e gostava que nos falasse um bocadinho sobre este tema e nos mostrasse que paradigmas é que ainda têm que ser quebrados para que possamos construir pensamentos e ideias, diria, com um bocadinho menos de preconceito. Talvez quando vejam o título da minha comunicação fiquem a pensar, mas o título do painel é Entender a Deficiência Orgânica Invisível. E a senhora fala em doença. Quando eu optei por pôr doença em vez de deficiência, é por considerar que cada palavra tem atrás de si um quadro conceptual que nos leva a um determinado entendimento porque representa algo. Ora, nós podemos considerar que a deficiência tem a ver com dois modelos que a definem, o modelo médico e o modelo social. De acordo com o modelo médico, é a perda ou lesão de um órgão ou função. De acordo com o modelo social, e este está na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a deficiência diz respeito às restrições derivadas às barreiras que a sociedade põe, barreiras essas que podem ser físicas ou atitudinais, que a sociedade põe na participação do indivíduo. Face a isto, eu considero que a esclerose múltipla vai para além das barreiras que a sociedade põe à participação do indivíduo. Vai para além das barreiras porque é uma vivência que o indivíduo tem todos os dias de se ter que adaptar às circunstâncias que lhe põem. Daí eu, neste momento, adotar um outro modelo que está a surgir, o modelo social da ciência e da tecnologia, que está
a surgir para explicar a forma como cada um se relaciona. E esta forma como cada um se relaciona tem a ver com as redes em que ele se inclui, redes essas que são heterogéneas, que se relacionam elementos humanos, pessoas, e elementos não humanos, tecnologia e ciência. Assim, optei pela palavra doença, uma vez que doença significa os constrangimentos que a pessoa tem, constrangimentos orgânicos que a pessoa sente. É dentro desta concepção em que a doença tem a ver com constrangimentos físicos, psicológicos, da vivência de todos os dias, que se faz o meu entendimento da esclerose múltipla. Ora, a pessoa é uma identidade, constrói uma identidade e constrói essa identidade no relacionamento com os outros. Relacionamento esse que tem a ver com a forma como esses outros também a veem, o desempenho que ela tem e como os outros enquadram esse desempenho. Daí, a forma como os outros a veem reflete a sua autoestima. Nós, como eu sou, a percepção que eu tenho de mim advém do espelho que os outros me dão. Daí também vem o autoconceito. Eu sei que faço bem ou eu sei que faço mal, de acordo com a visão que os outros me dão do meu desempenho. Isso permite ganhar o grau de confiança em aceitar os desafios. O impacto de uma doença crónica tem a ver com a vivência que a pessoa tem antes do diagnóstico, a forma como é que essa pessoa é incluída na sociedade, a forma como é que ela é vista na sociedade e também os seus sonhos, os seus projetos de vida. Portanto, podemos encontrar duas dimensões grandes, o antes da doença e o depois. E este depois está intrinsecamente ligado com o antes, porque é com base no seu autoconceito e na forma como está incluída na sociedade, como as pessoas veem, que a pessoa consegue reformular as suas competências, reconstruir-se. Daí o grupo social de pertença é extremamente importante. Só que há também uma influência da forma como é que este grupo social de pertença vê a doença. O primeiro grupo é a família. E a família também é influenciada por crenças e mitos. Essas crenças são arcaicas, digamos que vêm de uma hereditariedade já muito longínqua, e podem ter raízes metafísicas, para pagar os pecados. Ou então vêm de origens sociais, como por exemplo os provérbios. Ao bom darás, do mal te afastarás, e há um provérbio que eu conheço, mas não tenho ouvido muitas vezes, que é: a doença, o hóspede e o peixe aos 3 dias aborrecem. O que é que isto diz? Diz que, em termos de normas sociais, a doença é vista como situacional e temporária. Após um determinado tempo, que tem que ser limite, a sociedade aceita as desvantagens que esta pessoa possa apresentar. A sociedade aceita que a pessoa não se mostre como normalmente é. Desculpa não fazer, e até há carinha. Mas passado algum tempo, a sociedade começa a exigir e começa a penalizar a pessoa. Nós temos isto, por exemplo, nos direitos que dão sobre a doença, não é? Ao fim de algum tempo, essa doença tem que ser fiscalizada. E quando é a doença crónica, como é que é? A pessoa tem direito tem o dever e o direito de andar a ser fiscalizada? Ora, para nós entendermos esses processos da sociedade, se calhar é importante compreendermos as origens muito antigas que podem estar nessa forma de ação e a qual nós devemos combater. Na sociedade de hoje, cultiva-se o mito do controle do corpo.
Pensa-se que através da cirurgia, através de medicamentos, nós podemos controlar o corpo. Deseja-se há muito tempo encontrar a pedra filosofal. Portanto, deseja-se a eterna juventude. Isto porquê? Porque a eterna juventude é o corpo são e ativo. Ora, a nossa sociedade vem da sociedade antiga grega. E os antigos gregos, Aristóteles, considerava até que para bem da cidade-estado não deveria ser gasto recursos nas pessoas com doenças. No século XX, nos anos 30, na Alemanha, isto antes do Holocausto, com base nas teorias do Darwin, a evolução da espécie, e do Mendel sobre a hereditariedade, foi criado um programa de eutanásia. Este programa de eutanásia considerava que a sociedade deveria eliminar de uma forma doce aqueles que o tratamento não era capaz de se tornar fisicamente belos. Ou seja, com base neste programa foram eliminadas pessoas com histeria, com epilepsia e com outros traumas que incomodavam a sociedade. Eu toquei nestes programas no sentido de mostrar que há medo face à doença, porque ela espelha a dificuldade que se tem do controle. Espelha a dificuldade que não podemos controlar o corpo, então a nossa perspectiva é de eliminação. Isso é que é o grande medo. O grande medo de enfrentar um diagnóstico. E há várias fases face a esse diagnóstico. Fases essas que podem gerar comportamentos diferentes. Primeiro, de negação. Este fase de negação gera comportamento de desafio às próprias capacidades da pessoa. Pode começar a trabalhar compulsivamente para mostrar que é válida, pode começar a ter uma vida social extremamente ativa para ter a certeza que tem um papel na sociedade e que conhece várias pessoas, que é ativa e que a sociedade a aceita. Pode começar por rejeitar o diagnóstico, consultando sites e literaturas, a fim de retirar algo em que possa justificar e ir contra a razão porque é que aquele diagnóstico foi feito, considerando que há um engano médico. E, por fim, a confirmação do diagnóstico tem a ver com comportamentos de corridas a especialistas. Estes comportamentos de corridas a especialistas quando gera empatia com o outro, quando gera compreensão das razões do outro, que este outro compreende os sentimentos que a pessoa tem. O sentimento que tem face àquela situação, face a um quadro de vivências que não conhece, que não está à espera, mas que lhe causam mal-estar, causam-lhe dor e causam-lhe incerteza futura. Por fim, o enfrentamento da situação, o enfrentamento também da incerteza quanto ao futuro. E daí conhecer todos os condicionantes ligados à doença. Querer colaborar com os profissionais de saúde. Nos domínios da adaptação, à doença, nós podemos encontrar o domínio privado, que tem a ver com a família, os amigos mais próximos, aqueles que nos podem acolher. E também no domínio das percepções, dos sentimentos, das emoções, dos conhecimentos que se tem, das expectativas sobre o contributo científico que pode valer e pode dar alguma confiança no futuro. O domínio público tem a ver com a socialização da doença e os papéis sociais que a pessoa desempenha. Socialização da doença. Esta socialização pode ser entendida como uma realidade tripartida. A realidade da pessoa, enquanto
uma pessoa com especificidades biológicas e psicossociais, aquela pessoa é vista num todo, continua a ser vista como pessoa com as suas competências e as suas fragilidades. A realidade da ciência, que envolve a tecnologia, a farmácia e a medicina. Portanto, o acreditar que a ciência naquele campo tem vantagens, já houve muitos sucessos e nós temos que acreditar nesses sucessos e pensar sempre que pode haver ainda algum estudo, algum estudo experimental até que possamos colaborar. Por fim, a sociedade, as normas e os processos que afetam o indivíduo. A forma como esse indivíduo está representado na sociedade e a forma como a sociedade o vê. É natural que uma pessoa que tenha um alto cargo na sociedade tenha mais dificuldade em se manifestar como doente, porque pode considerar que o seu prestígio está em causa e as pessoas deixam de acreditar em si. Se tiver um papel não tão relevante, pode até ser uma pessoa que sirva como exemplo. Por exemplo, o Papa João Paulo mostrou e quis mostrar que a pessoa doente ainda é válida e a pessoa doente pode participar em sociedade. A fragilidade no final da sua vida, que ele queria dar como exemplo de participação, poderia ser entendida muitas vezes como era melhor que existisse. Mas esse era melhor que existisse tem a ver com com a confrontação das fragilidades humanas, que muitas vezes as pessoas não querem confrontar-se com essa fragilidade. Portanto, a forma como a sociedade vê o indivíduo tem muito a ver com cada grupo social enfrenta as suas próprias fragilidades. Então, qual é a importância da socialização da doença? A meu ver, a sua importância tem a ver com a modificação da noção de normalidade. Se a sociedade ou grupos sociais começarem a ver a doença como uma doença controlada, uma doença que permita à pessoa agir na sociedade e assumir a responsabilidade pelas decisões que toma, a nível pessoal, social, profissional e até de saúde, mostram que as capacidades de ação vão para além do corpo físico, advêm de relações heterogéneas entre a pessoa e entre as pessoas e as tecnologias também, entre pessoas especializadas e componentes científicas. A interpretação da esclerose múltipla, de acordo com esta visão da socialização da doença, pode ter duas interpretações. Uma direcionada para a estigmatização e exclusão, que interpreta a doença como degenerativa e que leva à incapacidade, e a outra que interpreta a doença como uma doença controlada, doença que dá dias maus, mas também as crises são cada vez mais passadas pelo avanço da ciência. E isto gera uma reformulação do entendimento da vivência em sociedade. Podemos dizer que a diferença de interpretação entre uma e a outra designa não só a desigualdade de representação social, mas também a evolução e complexidade dos modos de ação que transformam o que uma pessoa é, a noção do seu corpo, da sua identidade e as possibilidades que tem de ter uma vida ativa. Tenho falado que, ao longo da comunicação, que nós nos devemos de relacionar em redes, e redes essas que sejam heterogéneas, redes que incluam tecnologia, e a tecnologia que pode ser de baixa tecnologia ou de alta tecnologia. Portanto, baixa tecnologia é o recurso a instrumentos baratos, enquanto a alta tecnologia é tecnologia eletrónica. Portanto, serão recursos que irão permitir a organização
do contexto e a organização da tarefa em rede, de maneira a pessoa se tornar cada vez mais ativa e participativa. A disponibilização de elementos tecnológicos de apoio permite maior qualidade de vida à pessoa afetada. Como vos digo, estes elementos tecnológicos de apoio podem ser baixa tecnologia, mas também pode ser alta tecnologia, que vai até um interruptor que vai mudar a vida da pessoa, até à robótica e até à inteligência artificial, que com um comando de voz consegue controlar uma casa em ambiente assistido. A pessoa permite viver de uma forma autónoma. Podemos dizer que a autonomia emerge assim da rede heterogénea de relações que a pessoa estabelece numa diversidade de respostas a situações específicas e concretas que lhe permitem o desenvolvimento de novas capacidades. Viver em comunidade exige que a pessoa cultive recalcitrância, ou seja, a capacidade de propor coisas inesperadas, objetar, chegar a acordos, encontrar novas formas de convivência e modos de vida. Viver em comunidade exige que a pessoa afetada procure cada vez mais conhecimentos, procure cada vez mais formação para conseguir tomar cada vez melhores decisões. Então, a disponibilização de elementos tecnológicos para maior qualidade de vida é uma questão de justiça social. A justiça social que implica uma tripla condição: atenção à pessoa, igualdade no acesso aos cuidados, apoio ao avanço da ciência e da tecnologia. Muito obrigada. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, professora Adelaide, pela sua excelente apresentação. Eu passaria a palavra à doutora Diana Santos. Doutora Diana Santos, a professora Adelaide falou-nos em socialização da doença, em viver em comunidade. Nós falamos tanto em capacitação da sociedade para lidar com determinadas doenças e esquecemos-nos muitas vezes destas problemáticas da deficiência invisível e que são tantas vezes ignoradas. E eu falo muitas vezes em sintomas como o cansaço crónico, a depressão, a dor crónica, a falta de concentração, são tudo exemplos de sintomas que muitas vezes são até confundidos, tanto no nosso local de trabalho como no nosso seio, exatamente, como no nosso seio, muitas vezes até familiar. Por outro lado, eu diria que nós não devemos subestimar ou ignorar a nossa doença, nem os sintomas que se deparam, não é? E muitas vezes é quando aceitamos a nossa doença como parte integrante daquilo que somos, que conseguimos assumir estas consequências de fragilidade e que somos capazes de lidar melhor com estas situações. Quer-nos falar um bocadinho destes sentimentos e da importância realmente de saber lidar com esta problemática? Posso falar, sim, obrigada pela palavra, doutora Teresa. Não me vou só referir à esclerose múltipla, há muitas doenças, eu já vou contextualizar. Eu prefiro chamá-las de deficiências invisíveis ou orgânicas. Estamos a falar de algumas formas de espinha bífida, estamos a falar da tal esclerose múltipla, estamos a falar da fibromialgia, de doenças mentais, neurodivergências, deficiências intelectuais, até algumas formas de surdez, e portanto temos aqui uma variada gama de pessoas que tiveram as suas deficiências adquiridas ou congénitas. Se as pessoas nascem com a deficiência, e portanto têm uma deficiência congénita, embora ela seja invisível, temos aqui um desenvolvimento, e temos um desenvolvimento que não tem de fazer o luto do corpo antigo, das capacidades antigas, etc., do que têm que fazer pessoas com deficiências adquiridas, como é o caso, por exemplo, da esclerose múltipla, ou da fibromialgia, ou de algumas doenças mentais que aparecem numa fase mais tardia da vida. Quando se calhar falar um bocadinho primeiro aqui do porquê eu preferir o termo deficiência e não doença. Eu acho que eu sou super adepta do modelo social, aliás, até do modelo biopsicossocial, e, portanto, para mim o modelo médico só condiciona a aceitação da deficiência. E até é pejorativo no sentido em que, se nós não encaramos que todas estas formas de relação com o meio são deficiências, estamos a privar as pessoas de direitos.
E isso é uma questão que é muito flagrante com as doenças e com as deficiências invisíveis. Muitas delas não conseguem sequer atingir um atestado médico multiusos com os 60% de incapacidade que lhes garantam poder ser considerados pessoas com deficiência e beneficiar de produtos de apoio, a beneficiar de benefícios fiscais, beneficiar até de prestações sociais, etc., que lhes garantam alguma dignidade até nas suas vidas, tendo em conta que muitas delas não conseguem, vão ter que deixar invariavelmente de trabalhar, etc. Portanto, aqui a questão de encarar todas estas condições físicas como deficiências, eu acho que é importante para o sentido social da aceitação e até da forma como a sociedade terá de respeitar essas pessoas e encarar essas pessoas. Agora, voltando um bocadinho atrás, e desculpem se eu for confusa, depois também estou aberta a questões, a questão de crescer com uma deficiência invisível. Por um lado, os meninos são às vezes cruéis, não é? E no caso das deficiências invisíveis, isso não acontece tanto. Portanto, a pessoa com deficiência invisível pode crescer sem ter que levar com o estigma de ser uma deficiência notória e, portanto, passar despercebido. No entanto, quando depois nos enquadramos num endogrupo, esta pessoa que tem tal deficiência invisível, ou por questões de cansaço, ou por questões de ter de fazer cirurgias, ou por N questões que podem ser as mais variadas, não pertence totalmente ao grupo dos meninos normativos, mas também não pertence totalmente ao grupo dos meninos com deficiências físicas visíveis. Então cresce ali um bocadinho, sem qualquer referência, de onde é que se deve posicionar. E isto, se falarmos de crianças que não têm uma boa estrutura familiar de suporte, é muito solitário, porque cresce-se um bocadinho sem saber como é que eu vou evoluir. Se calhar até, e a professora falou muito disto, se calhar até me vou esforçar para ser bastante melhor aluno, para fazer as mesmas brincadeiras que os outros meninos, muitas vezes com um esforço físico brutalíssimo, porque efetivamente a deficiência está lá e, portanto, temos quase, eu quando digo temos, peço desculpa, eu também tenho uma deficiência, não, embora seja bastante visível, mas pronto, enquadro-me neste endogrupo de deficiência, mas talvez temos de mostrar uma superação ainda maior e quase antinatura comparativamente aos outros meninos e aos outros jovens. E isto pode ter algumas condicionantes depois no próprio desenvolvimento da personalidade. Por outro lado, se tivermos uma deficiência visível adquirida, temos aqui a questão inversa, não é? Que já tínhamos criado toda uma expectativa ao nosso redor enquanto pessoa, desempenhávamos papéis sociais, que de repente vamos ter que desempenhar de outra forma completamente diferente. E ainda mais se for uma doença que seja... que vá galopando, que vá diminuindo as nossas capacidades físicas, isto torna-se ainda mais complicado. Primeiro porque é intermitente, muitas das vezes as doenças invisíveis podem não ser constantes. Há alturas, por exemplo, em que a pessoa pode ter que andar em cadeira de rodas e há outras alturas em que cocheia e outras alturas em que não tem nada aparentemente que identifique que ela tem uma deficiência. E quando nós somos intermitentes, isto é um bocado como o Santo Tomé, não é? Ver para crer, usando também aqui os ditados populares. E, portanto, se nós achamos que a pessoa é constante, até temos algum respeito pelaquela condição, porque passamos também a encará-la como uma condição contínua. No entanto, se a pessoa é intermitente, era o que a Teresa estava a dizer, não é? Podemos confundir sintomas com é preguiçoso, está desmotivado, é manhoso, até mesmo a nível de casal deixou de gostar de mim, não manifesta interesse. Por exemplo, as mulheres com fibromialgia, porque isto é uma doença que afeta muito mais as mulheres a nível sexual, começam a ficar bastante desinteressadas e isso reflete-se muito depois na relação com o casal e muitas vezes os maridos não entendem que isto é uma questão mesmo da doença e encaram como sendo uma questão de falta de amor, desinteresse, etc. A mesma coisa para o cuidado com os filhos, por exemplo, em que já não temos a mesma energia, e no trabalho então é ainda mais gritante porque começam as baixas, a pessoa não consegue ter o mesmo rendimento que tinha e portanto são componentes aqui sociais muito difíceis de aceitar e há muito pouco respeito pela intermitência das deficiências que não são de facto uma constante. A própria pessoa que adquire esta deficiência tem de fazer o luto do seu eu anterior.
Isso acarreta aqui mudanças brutais, até na aceitação da própria doença é muito difícil, muitas vezes, e eu tenho o privilégio, por ser dirigente associativa, de lidar com uma variedade de deficiências muito grande e há formas de aceitação completamente diferentes das doenças. Há pessoas que continuam ligadas ao seu eu anterior sem terem a noção do quão diferentes estão. Toda a gente à volta já reparou, mas elas continuam com a noção e com a resistência à aceitação da doença, e para essas é bastante mais difícil, não é? Porque estão em constante negação. Por outro lado, temos outras pessoas que se vão adaptando e essas conseguem ter uma vida mais funcional. Porquê? Vão se permitindo ter, por exemplo, produtos de apoio que facilitem a sua condição de vida, vão reajustando a sua vida social à própria vida que vão podendo ter, vão organizando à sua volta toda a estrutura familiar de apoio ou rede de suporte, e aqui eu reforço, para além dos produtos de apoio que a professora também falou, e do avanço da tecnologia, a importância da assistência pessoal para a substituição das mãos, não é? Ou das pernas, ou do que for daquela pessoa que não consegue fazer a execução da tarefa. E, portanto, muito importante também sermos aqui bastante exigentes com, ok, posso não estar sempre no meu pior, mas há dias em que eu vou estar no meu pior. Portanto, eu sou tão merecedor de ter assistência pessoal como outra pessoa qualquer que não tem períodos de intermitência. Eu acho que isto aqui é muito importante, as pessoas com este tipo de deficiências estarem muito conscientes. Não é para todos os dias, mas para os dias que precisam têm total direito, como qualquer outra pessoa com deficiência. Aqui outra vez a questão da importância de chamarmos as coisas pelos nomes. Depois, a nível da sociedade em si, eu já nem estou a falar dos núcleos mais próximos, mas todos nós já vimos alguém estacionar o carro no lugar de uma pessoa com deficiência, ver a pessoa sair de lá andar mas que raio, o que é que aquela pessoa, não é? Apetece-me bater naquela pessoa. Ou então alguém que de repente está no estádio de futebol com uma cadeira de rodas, sai da cadeira de rodas e começa a saltar. Nós dizemos assim, fogo, aquela pessoa vem numa cadeira de rodas só para passar à frente dos outros na fila. Não é? Temos que ter, nós enquanto sociedade, algum zelo, até para não cair no ridículo, de ter estes pensamentos quando muitas vezes estamos a ser tremendamente injustos para com aquelas pessoas que têm, era como eu estava a dizer, não é? A intermitência da sua condição física, mas ao mesmo tempo têm que estar sempre a provar que têm uma deficiência. E isto não é pedir a mais nenhum grupo de pessoas com deficiência, eu tenho que se expor. Não é ao nível de dizer, não, eu tenho este direito porque eu tenho uma deficiência. Muitas vezes terem que dizer até que tipo de deficiência é que têm. Isto é uma exposição brutal da sua própria intimidade, não é? Ninguém tem que se expor para fazer valer um direito. Em nossa sociedade somos muito castradores neste aspecto e efetivamente é uma limitação que as pessoas com deficiências invisíveis sentem, é ao terem constantemente que provar e mostrar a sua deficiência. Só para dizer que esta questão depois lá está, não é? Por um lado, temos que mostrar, só que por outro lado temos o papel negativo e o caráter negativo que a sociedade atribui à deficiência, não é? Portanto, quanto mais demonstramos, quanto mais interações entre aspas deficientes fazemos com o meio, menos, e a professora também falou nisso, mais nos diminuem a nível do nosso papel social, menos credibilidade temos e, portanto, a visão negativa começa-se a acentuar. E estas pessoas, mais uma vez, vivem nesta dicotomia. Por um lado, o necessitar de mostrar para poder valer os seus direitos e para serem entendidos até pelos que lhes são mais próximos. Por outro lado, com o pressuposto que, sabendo que quanto mais vão mostrar as suas vulnerabilidades, menos credibilidade e mais rejeição da sociedade vão ter. E isto é muito penoso, não é? Isto é muito penoso. São muitas exigências só, para alguém que tem que se estar a habituar a uma condição física que é diferente, que sabe que poderá evoluir, etc. Nem todos temos realmente, como disse, a mesma capacidade de aceitação e muitas vezes o que nós vemos é que as pessoas que têm menos capacidade acabam por se esconder dentro delas, não é? Sofrem mais porque também os outros não percebem as suas limitações, passam por antissociais, por antipáticas, por preguiçosas. Não é? Porque, efetivamente, também não podemos crucificar só a sociedade civil, se nós não sabemos e desconhecemos, também não podemos intervir da forma mais adequada,
não é? Portanto, essas efetivamente sofrem mais. E depois a questão dos produtos de apoio também são importantes, porque efetivamente quando nós começamos a diminuir a nossa capacidade física, temos que recorrer aos meios que temos ao nosso dispor para serem facilitadores da nossa vida, não é? Era isso que eu também ia realmente pagar. Nós muitas vezes, para além do nosso grupo mais privado, de trabalho ou de amigos ou de família, as próprias entidades de saúde não conseguem compreender este tipo de... Não conseguem. Não é? E nós vemos muitas vezes as dificuldades que estes doentes têm quando vão recorrer a um atestado de multiusos de incapacidade, por exemplo. Completamente, Teresa, e a fibromialgia, se me permite, até das questões mais complicadas. Mesmo a própria comunidade médica não é nada consensual em relação a este diagnóstico, por exemplo. E isso é outra coisa, são os diagnósticos tardios, não é? Porque dados os sintomas, que é o cansaço, é a dor aqui, é a dor ali, depois é os médicos a não quererem prescrever muitos exames também, porque estamos todos em contingências de despesas, não é? Portanto, os diagnósticos tardios são também algo que dificulta aqui bastante a própria aceitação, porque a pessoa vai sempre vivendo aliás, nós, e a professora também falou nisso há pouco, nós temos muito medo da doença, não é? De aceitar a doença, de aceitar a deficiência, de aceitar as deformidades do corpo, de aceitar que podemos ficar vulneráveis, porque isso remete-nos logo para questões de morte, não é? Que é o limite da doença, e portanto nós afastamos a todo custo isso da nossa realidade. Os médicos a mesma coisa, na verdade, porque se a deficiência é visível, tudo muito bem, até se diagnostica e mesmo assim mal, porque os atestados de multiuso são a coisa mais obsoleta que existe neste momento. Aliás, agora puxando aqui a brasa à sardinha política, eu sou bastante crítica e temos que fazer cair estes atestados de multiuso que não têm relação nenhuma com a interação ao meio. E isso hoje em dia já se sabe que é fundamental para perceber as limitações reais da pessoa. E, portanto, são completamente obsoletos. E é tão grave porque hoje em dia evita-se dar os 60%. Não é? Quando temos aqui pessoas que depois nem sequer podem beneficiar, por exemplo, de cotas de emprego porque não conseguiram os 60%. E isto é bastante dramático até a nível da representação social e dos nossos papéis enquanto seres humanos, não é? E cidadãos. Sim, e eu penso que na esclerose múltipla isso tem um grande impacto, não é? Porque muitas vezes estas incapacidades ou estas deficiências são efetivamente invisíveis. Poderei até estar muito bem hoje e amanhã não estar, não é? E se calhar até é hoje que vou a uma junta médica ou é hoje que vou... Completamente. E isto é muito complicado, portanto há aqui uma importância de criarmos legislação adaptada também com estes momentos. E a nível de trabalho também protecionista, porque às vezes a pessoa foi à sua entrevista de emprego no seu melhor dia, não é? Que até foi uma semana, criou expectativa, mas depois não... Ou seja, aqui há duas coisas importantes. Eu, enquanto pessoa com deficiência, digo que não é fácil. Mas eu acho que nós partindo em verdade, para quando estamos em entrevistas deste nível, eu acho que é sempre o melhor, por causa da expectativa que geramos depois. Correndo o risco, efetivamente, de às vezes não ficar com o lugar, mas isto acontece muito e há muitas entidades empregadoras que se queixam depois desta questão de partirem para o desconhecido. E não havendo legislação, depois estas pessoas acabam por ser despedidas. Isto porquê? Porque até se apresentaram na entrevista num dia bastante bom, até tiveram se calhar umas semanas em que sim, em que estava a correr bem, mas há um momento em que tem uma crise ou que de facto, lá está, como queremos fazer o efeito faking good, não é? De mostrar o melhor de nós por causa da aprovação, a pessoa com uma deficiência orgânica não consegue manter durante todo o tempo. Não é? Depois vem a desilusão, vem a frustração, vem a questão dos colegas de trabalho acharem que é preguiçoso e que não consegue, e que é injusto ter mais trabalho porque aquela pessoa está ali e, portanto, efetivamente é muito difícil a pessoa ser protegida, quer a nível de legislação laboral, quer a nível de contextualização de direitos. É gritante que se crie, se pense efetivamente neste tipo de deficiências com muita seriedade. Exatamente, e eu quando estive aqui a pesquisar sobre esta questão, vi que a Organização Mundial de Saúde diz-nos, por exemplo, que 1 em cada 7
pessoas no mundo sofre de uma deficiência orgânica, invisível, não é? Eu tinha esse estudado também, exatamente. Portanto, estamos a falar de um grupo muito considerável de pessoas e portanto, há que olhar para esta problemática com outra visão e com outra postura. Sim, é verdade. E entender que quando legislamos para grupos, estamos a legislar, na verdade, a criar melhores condições para todos. A verdade é esta. Adaptando, claro, às necessidades concretas de endogrupos, mas se estes endogrupos estiverem satisfeitos, estiverem em bem-estar, não é? Todos nós beneficiamos com isso. E eu acho que também falta um bocadinho isto à sociedade. Nós às vezes somos mauzinhos uns para os outros. Há um endogrupo que está a criar um direito, e não falo só em pessoas com deficiência, falo no geral, não é? E nós, em vez de acharmos, ok, é um começo para também depois ter para mim, nós pensamos, epá, caramba, então, mas esta pessoa tem e eu não vou ter. Isto é uma tremenda injustiça. E isto muitas vezes no contexto laboral reflete-se muito, não é? Se estamos a criar condições específicas e têm que ser criadas porque senão estamos sempre no âmbito da meritocracia e isso é um conceito a abater a todos os níveis, não é? Ainda mais evidente se torna a nível das deficiências, sejam elas orgânicas ou outras, mas efetivamente temos que construir a pensar muito em todas as pessoas e neste grupo específico também, porque efetivamente a nível mundial é bastante representativo. Eu puxando um bocadinho agora, que também abraça aqui a minha sardinha enquanto dirigente também associativa de uma associação de doentes, eu acho que quando nós criamos estas legislações e estas alterações à legislação para pensarmos um bocadinho, deveríamos se calhar começar a olhar mais para aquilo que as associações nos dizem, a ouvir mais as associações, porque muitas vezes nós notamos que estas legislações são num gabinete, de alguém que está no gabinete e que não vive a realidade real destes doentes. E eu acho que faz muito, e agora aproveitando também aqui o momento, acho que faz muita falta que as pessoas sejam ouvidas e neste caso, não podendo ser todas, fazê-lo através das associações de doentes. Teresa, isso me permite, lá está, eu aqui sou um híbrido, não é? Eu represento, eu aqui, aliás, eu raramente represento a classe política, porque eu vim do ativismo e, portanto, eu sei o que é estar do lado da Teresa e sei o que é nós queremos, e agora permitam-me falar do lado da Teresa, não é? Do lado do associativismo e aqui de cargos mais diretivos. Eu sei o que é nós temos tanto para fazer e não nos darem recursos. Porque essa também é uma questão. As associações não têm recursos para conseguir fazer aquilo que lhes é exigido. Não têm recursos humanos, não têm recursos financeiros e, portanto, é gritante a falta de apoios estatais para as associações poderem desempenhar o trabalho que efetivamente poderiam e deveriam e fazem, não é? Mas ao esforço de muito custo pessoal e de abdicar de muita coisa também da sua vida, da sua esfera íntima e pessoal. Depois essa questão do nada sobre nós sem nós, infelizmente, está a ser usado recorrentemente. Nós temos uma convenção espetacular, nós temos todo um enquadramento, e isso, aliás, na estratégia nacional, todo o enquadramento está lá, nós olhamos para aquela estratégia, é uma estratégia perfeita, lindíssima e empiricamente lindíssima, mas depois não temos sequer um orçamento para esta estratégia. Não é? E não tendo um orçamento não conseguimos perceber em que é que aquilo se vai concretizar. E depois pior, tivemos a comunidade civil a ser convidada a expressar sobre um documento que já estava totalmente construído, não é? E portanto é precisamente o que a Teresa dizia, está-se a fazer ao contrário, está-se a supor com base nem em dados concretos, porque em Portugal não sabemos sequer quantos somos e onde é que andamos, não é? Portanto, está-se a partir, não se percebe muito bem de quê, mas provavelmente ideologias que podem ou não ser execuíveis em Portugal, na realidade portuguesa, e está-se a tentar cumprir uma convenção que é obrigatório que se cumpra, mas a fazer só para inglês ver, não é? Que é depois das coisas já estarem feitas, então agora venham a opinar, mas já não há tempo para incorporar. Então pronto, vamos conversando ao longo do processo e vocês vão mais ou menos dizendo se estamos a fazer bem ou mal. Mas, entretanto, o caminho já andou, não é? O comboio já avançou e já não o conseguimos apanhar. E, portanto, faz todo o sentido, Teresa, essa chamada de atenção. A Sofia irá, com certeza, dar-nos aqui também a sua visão mais pessoal
sobre esta matéria e realmente como é que as pessoas podem viver ou sobreviver com uma deficiência invisível. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de me apresentar. Eu sou psicóloga júnior na CPM, portanto vou dar também aqui uma perspectiva um bocadinho mais profissional dos poucos meses que tenho vindo a ter contacto muito com estas questões e que me tem vindo a fazer crescer bastante, também a nível pessoal, claro, mas acima de tudo a nível profissional. Realmente existe um esforço de aprender a lidar com a deficiência, tendo um ponto de vista muitas vezes relacionado com um estigma. E isso, sem dúvida, que tem sido uma marca visível que coloca quem possui numa condição inferior. Ou seja, quando a deficiência é visível, muitos conseguem uma ajuda e uma compreensão necessárias, não é? Mas naqueles em que a deficiência não é aparentemente física, acabam por ter outras situações constrangedoras e difíceis de gerir. Muitas vezes são dificuldades que são invisíveis para a sociedade, para o mercado de trabalho, como já foi referido. Muitas vezes surgem questões, como é que eu me vou apresentar numa entrevista? Vão reparar logo em limitações físicas. Ok, mas para além disso existem também outros constrangimentos importantes que muitas vezes não são valorizados apenas por isso mesmo, porque não são visíveis. E muitas vezes pesam muito mais e estão, entre aspas, na base de todos os outros constrangimentos a nível físico e que muitas vezes até invisíveis para o sistema de saúde são uma dor real e este sofrimento acaba por ser real. Existem na mesma necessidades especiais que são diferenciadas e que carecem sem dúvida de alguma, bastante até compreensão. Nisto é mais difícil que o doente esteja adequado na sociedade e se a sociedade não se adequa a ele, acaba por dificultar um bocadinho aquilo que pretendemos, que é um bocadinho o que se chama um win-win, em que todos podemos sair a ganhar. E aqui, neste constrangimento psicológico, eu identifico-me bastante com as ferramentas mencionadas pela professora Adelaide, que poderão ser um facilitador para criar esta dinâmica mais saudável, inclusiva e funcional, esperando que possam realmente ser cada vez mais difundidas e utilizadas. Uma vez, por exemplo, na questão do conhecimento diagnóstico, normalmente o doente passa por várias etapas: o negar, rejeitar, confirmar e até o enfrentar. Aqui numa perspectiva de reflexão, por que não aceitar que podemos realmente combater este estigma, partilhar esta realidade, procurar um espaço em que possamos ser compreendidos e, de todo, que reconhecer que é possível que este constrangimento seja gerido, este esforço seja gerido e adaptado com a ajuda desse espaço que podemos efetivamente procurar ter compreensão. Como mencionou a doutora Diana, não é justo de todo privar as pessoas desses direitos e muitas vezes é o que acaba por acontecer na deficiência orgânica ou invisível e acho que é essencial refletirmos sobre esta questão. Eu, por fim, neste meu comentário bastante curto, eu gostaria de citar aqui umas palavras ditas por Goffman, em que é dito que quando o estigma de um indivíduo é muito visível, o simples facto de entrar em contacto com os outros levará o seu estigma a ser conhecido. Quando um estigma é imediatamente perceptível, permanece a questão de se saber até que ponto é que este vai interferir com a sua interação. E com estas palavras dou por terminado este meu comentário, que espero que tenha sido todo do vosso agrado. Mais conhecimento e mais sensibilização da sociedade permitiria mais conectividade e mais interajuda. Como é que nós podemos trabalhar nesse sentido? Como é que podemos trabalhar de forma a sensibilizar a sociedade para esta problemática que são as deficiências, a deficiência orgânica? Bem, eu penso que sensibilizar a sociedade tem muito a ver com a participação da pessoa na sociedade e essa participação, para mim, tem que ser colocada em redes. A pessoa tem que se sentir apoiada. Fala-se muito que a pessoa tem que ter resiliência. Eu considero que tem que ser resiliente, mas também tem que acreditar nas suas competências e tem que perceber e tem que ser ajudada a que essa pessoa perceba que ela é o motor
é o motor principal da sua vida, é o motor principal como exemplo para os outros também. A doutora Diana falou que as pessoas têm medo, têm vergonha, são tímidas. Todos nós temos. Eu digo-vos, eu tenho um pavor tremendo para me expor. Cada comunicação para mim é diabólica, 2 dias, 3 dias sem dormir. Mas eu devo à sociedade falar sobre estes temas. Eu devo à sociedade aprofundar os conhecimentos, apresentar os conhecimentos e as minhas experiências. Portanto, nós todos temos que ter o cuidado de estimular estas pessoas, ajudá-las e constituir redes situacionais. Quando eu falo em redes, não são redes de uma intervenção global, são redes situacionais, redes de cooperação até em diferentes locais, cooperação no emprego. Nós sentimos membros de uma estrutura quando colaboramos com essa estrutura, quando sentimos a pertença a essa estrutura, não é? E como é que nós sentimos essa pertença? Quando conseguimos fazer ações com os outros, ações que levem a determinados objetivos que sejam bons para todos, não só para aquela pessoa. E isto faz o quê? Faz com que nós, no nosso local de trabalho, um dia trabalhemos mais, nos outros dias trabalhamos menos, mas os colegas acreditam em nós. E os colegas, nesses dias que trabalhamos menos, ajudam-nos mais. É este exemplo de redes efetivas, singulares, que eu acho que nós temos que valorizar na sociedade e temos que dar os exemplos e ir, digamos, tornando ativas em vários pontos. Estavam a falar, e este é o tema, na doença orgânica, na deficiência, orgânica e invisível. Para mim, a deficiência tem sempre a ver com barreiras da sociedade. Pronto. E realmente ela põe barreiras. O problema é que são barreiras de tal ordem concretas que todos os outros são capazes de espelhar nessas barreiras. Olha, também me canso. Olha, também me acontece isso, também tem dias maus. E nós não podemos ir contra isso, é verdade. Então, o tal funcionamento em rede. O funcionamento em rede que hoje fazes tu e eu faço mais por ti, amanhã tu fazes mais por mim, porque eu acredito que tu és capaz. Isto é extremamente fundamental. E é extremamente fundamental que os outros acreditem que cada um é capaz. Por exemplo, é fundamental que nós digamos a uma pessoa: olha, é mais fácil para ti se usares isto. Eu vivo muito perto com uma vizinha minha que só tem como movimentos voluntários 2 dedos, assim. E eu uma vez disse: olha, não era mais fácil usar um programa preditivo da escrita? E ela respondeu-me: não, ela é professora. Não, eu quero que todas as minhas coisas sejam passíveis de serem usadas por todos. Eu estava-lhe muito simplesmente a falar de uma tecnologia que achava que lhe ia facilitar a imensa vida. E este respeito pela visão do outro é extremamente importante, não é? Nós não podemos impor as tecnologias aos outros, mas temos que lhe dar espaço para os outros a aceitarem. Pegando aqui nas palavras da professora Adelaide, que realmente eu gostaria só de reforçar de facto a necessidade de pertença aos endogrupos, não é? Eu acho que nós só somos conhecedores dos nossos direitos, aliás, só podemos exercer direitos quando os conhecemos, e nada melhor que a nossa comunidade mais idiosincrática, não é? E a partilha até de recursos que cada um da nossa tribo, entre aspas, tem, para nos demonstrar, não é, as potencialidades e para nos também empoderar a nível de, ok, eu estou nesta condição, mas isto não é impossibilitante. E outra coisa importante há dias que eu faço mais e há dias que eu faço menos, mas é respeitar também nos dias em que eu não consigo fazer nada. E é ter a certeza e ter a certeza que isso pode acontecer, e é respeitar mesmo quando isso acontece. Acho que também é muito importante.
Nós não somos, ou seja, é deixar de medir o outro por aquilo que ele consegue fazer, mas pelo contrário, é adaptar respostas e leis e contextos a haver alturas em que a pessoa não pode todo fazer, e ainda assim, não é? Tem que ser enquadrada e tem que ser respeitada na sua deficiência. Eu acho que é fundamental, como a professora Adelaide diz, que todos nós temos, entre aspas, a nossa missão, não é? E muitos de nós, se conseguíssemos falar do que sentimos, falar daquilo que somos, isso é que faz com que a sociedade, é ver-nos, é ouvir-nos, isso é que faz com que a sociedade, de facto, nos reconheça como iguais e não haja uma barreira de nós e eles. Efetivamente é isso que faz, mas a questão é que nós estamos a exigir isso às pessoas que já estão fragilizadas por outros campos à volta, não é? E, portanto, estamos sempre a exigir mais a quem já está com condicionantes à volta que já o deixam mais limitado e mais oprimido e, portanto, de facto, é um bocadinho injusto ter que estar a pedir àqueles que já estão nessa condição que ainda venham ensinar aos outros, mas efetivamente sabendo desta injustiça é a única forma, de facto, de personalizar e de quem está à volta sentir que, na verdade, estamos todos interdependentes uns dos outros, não é? Não há aqui ninguém que esteja em total autonomia, precisamos de dinheiro, precisamos de quem faz as roupas, precisamos de quem tira o leite às vacas, portanto, estamos todos em interdependência e acho que essa ideia de interdependência e diversidade é que vai abrir o caminho para uma sociedade de certeza mais justa para todos. Claro que sim, muito obrigada, doutora Diana. Doutora Sofia, eu passaria agora a palavra final para si e perguntava-lhe onde está aqui a responsabilidade das associações destes doentes no apoio para capacitá-los para esta aceitação e para este empoderamento. No fundo, acho que a principal missão das associações e o que tem vindo a surgir é mesmo este apoio, este dar resposta, porque, como eu dizia há pouco, é procurar um espaço e, de certa forma, um espaço de abertura para que realmente estas pessoas, quando nos procuram, nós possamos transmitir esta compreensão, não só através desta resposta, mas toda uma compreensão à volta de uma grande vontade de certa forma, aceitar com o intuito de combater o estigma. Ou seja, este esforço de aprender e lidar, que seja então relacionado com esta resposta que nós podemos dar, de forma a que sejamos todo um espaço que possam encontrar para que todo o constrangimento psicológico seja visível num sentido de o aceitar e que nós possamos dar uma resposta nesse sentido. Eu não sei se fui um bocadinho confusa, mas era no fundo de sermos esse caminho e esse espaço onde a pessoa se possa sentir o mais compreendida possível. Eu só queria acrescentar que é extremamente importante que a pessoa se sinta acolhida nas associações, acolhida nos grupos e acolhida em quem entende e lhe possa dar exemplos que a vida não acaba naquele dia. Sem dúvida, professora Adelaide, eu penso que, e aí realmente o papel das associações eu acho que é fundamental, o falarmos a mesma linguagem, acho que ajuda e que dá segurança e apoio às pessoas que realmente vivem com estas questões e depois cabe-nos a nós também sermos a voz destas pessoas perante as instâncias superiores, diria eu. Portanto, eu não havendo mais comentários, eu daria por encerrada então esta sessão. Muito obrigada a todas. Foi muito bom ouvi-las, foi muito bom estar aqui convosco. Muito obrigada e até breve.